O Dr. Miguel Cunha Machado já está à minha espera. Miguel, não o posso cumprimentar que não seja deste modo, à distância. Miguel, layoff é a palavra talvez que mais se ouça cada vez que se fala em trabalho. Vamos explicar aos nossos telespectadores mais uma vez o que é o layoff? Exatamente. Em primeiro lugar, nós aqui estamos a falar, e a dúvida agora atual, não é relativamente ao layoff propriamente dito, mas ao layoff simplificado, que é este tem sido amplamente noticiado nos órgãos de comunicação social. Neste momento, o regime do layoff simplificado permite duas coisas. Uma delas é a suspensão dos contratos de trabalho e, em segundo lugar, permite a redução do horário de trabalho. Como é que isto se explica? A primeira da suspensão, a grosso modo falando, é o trabalhador deixar de prestar a sua atividade, ou seja, há uma suspensão do contrato de trabalho, e a segunda, uma redução do horário de trabalho. Nesta redução do horário de trabalho, será aquele caso, por exemplo, em que o trabalhador tem um horário de 40 horas semanais e que passa agora, então, a trabalhar, por exemplo, 20 ou 30 horas, consoante as necessidades da entidade empregadora. Este layoff simplificado corresponde ao quê? No fundo, as empresas são financiadas para este efeito, é um apoio por trabalhador, com o objetivo de pagar, então, aos respectivos trabalhadores. É engraçado que nós inicialmente tivemos uma portaria, essa portaria foi retificada e alterada. Entretanto, no final da semana passada, apareceu um decreto-lei e no sábado houve mais uma alteração a este decreto-lei e por isso nós diariamente são-nos apresentadas várias soluções e questões diferentes relativamente aos diplomas. O que é que o sábado vos ofereceu então? O sábado o que nos trouxe foi umas alterações, uma delas de facto também importante, que é relativamente aos despedimentos, que era a dúvida que existia, quem é que podia ser despedido ou não, e só podiam ser despedidos, por exemplo, através de um despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho, os trabalhadores que estavam abrangidos pelo layoff ou todo o universo de trabalhadores. E a novidade foi clarificar essa situação e o legislador veio-nos dizer que, no caso de existir um despedimento coletivo ou uma extinção do posto de trabalho, mesmo de trabalhadores que não estejam abrangidos pelo layoff, que a entidade empregadora então fica obrigada a reembolsar, ou melhor, a Segurança Social, ou seja, tem que devolver o financiamento recebido. Antes mesmo das empresas requererem o layoff, podem nestes dias despedir trabalhadores? Certo. A questão do despedimento... podem depois reclamar o layoff? Se podem depois aderir ao layoff, despedem agora? Hoje é segunda-feira. Eu despeço, tenho 10 trabalhadores, despeço 3. Sim. E posso, na terça, pedir o layoff simplificado para os restantes 7? É uma excelente pergunta e, de facto, tem sido também noticiado um crescimento anormal de despedimentos nesta fase. E porquê? Porque atendendo a esta obrigação de 60 dias após o layoff, o final do layoff, ou até durante a sua execução, existir esta impossibilidade de proceder ao despedimento coletivo ou à extinção do posto de trabalho, o que muitos empregadores estão a fazer é optar, por exemplo, nos casos de não renovação do contrato, como nós sabemos, apesar da contratação a termo ser excepcional, a verdade é que, na prática, é isso que mais sucede. A maioria dos empregadores contrata a termo por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, e então, neste momento, o que nós vemos é muitos empregadores a aproveitar para quê? Para, não renovar os contratos a termo e, em segundo lugar, até comunicar a cessação do contrato através do procedimental. E, Jorge, se me permite, relativamente a esta matéria, nós, já há algum tempo, nós em setembro, outubro, conversamos sobre a alteração ao Código de Trabalho e uma das coisas que todos nós sabemos era aquela discussão relativamente ao alargamento do procedimental nos casos de trabalhador à procura do primeiro emprego e desempregado de longa duração. Sim. O primeiro emprego, aquele que nunca tinha sido celebrado um contrato sem termo, desempregado de longa duração, que estava desempregado há mais de 12 meses. E o que o legislador fez veio alargar este período experimental para 6 meses. O que é que acontece? Neste momento, e esses trabalhadores, e que nós já na altura percebíamos que estavam numa situação bastante delicada, mais precária ainda, que iam embora sem sequer uma compensação, neste momento acreditamos que sejam aqueles com maior dificuldade e em que os empregadores, atendendo a este prazo alargado, que tenham maior facilidade em comunicar, então, esse despedimento. Então, e respondendo objetivamente à questão, neste momento, sim, isso é possível acontecer, aliás, mesmo a extinção do posto de trabalho e o despedimento coletivo, e sem prejuízo depois, mais tarde, então, da entidade empregadora recorrer ao layoff, e aí sim, nesse período e 60 dias após o término do layoff, aí sim é que ficam impedidos de proceder ao despedimento por extinção do posto de trabalho ou por despedimento coletivo. Por hipótese, até podem despedir toda a gente. Certo, por hipótese, até podem despedir toda a gente, sim. Neste momento ou depois do layoff. Ou depois do layoff. Ou depois do layoff, após naturalmente o prazo destes 60 dias. Destes 60 dias que nós não sabemos exatamente se servirão
para o período de tempo de suspensão das atividades, porque ainda ontem ouvimos a Diretora-Geral de Saúde atirar para vários meses estas contenções, estas impossibilidades de contacto, esta limitação de movimentos. Portanto, é bem provável que hoje é segunda-feira, mas lá para o final da semana ainda surjam mais alterações. Exatamente. Aguardamos por novas alterações. Agora, quanto ao layoff simplificado propriamente dito, ele inicialmente naquela portaria que muito se falou até aqui estava para um mês e com uma prorrogação até 6 meses. Neste momento esse período também já foi reduzido. Ou seja, neste momento temos um prazo de 1 mês que pode ser prorrogável até 3 e também aí existe então uma alteração face ao regime então do passado recente. Pois, do passado recente, Exatamente. Do passado muito, muito recente mesmo. Vamos a mais perguntas. Quanto é que um trabalhador recebe se entrar em layoff simplificado? Simplificado. Muito bem. Quer se trate da redução do horário de trabalho ou suspensão do contrato, os trabalhadores têm direito a um valor mínimo de 2/3 do seu salário ou ao valor de salário mínimo, consoante o que for superior. Para simplificar, nos casos de suspensão existe então os 2/3 do salário ou o salário mínimo. Nos casos em que existe uma redução do horário de trabalho, o que acontece nesse caso é que as horas que são trabalhadas são integralmente pagas pela entidade empregadora e, independentemente desse valor, o que acontece é o remanescente até chegar ao salário mínimo ou aos 2/3, aí sim já se aplica a regra dos 70-30, ou seja, 70% à Segurança Social e 30% então pela entidade empregadora. Portanto, o que é mais favorável para as empresas nesse caso? Neste caso, obviamente que isto tem que ser casuisticamente aferido, porque acreditamos que muitas empresas não tenham encomendas, têm dificuldade, neste momento estão a passar alguma dificuldade financeira e não têm trabalho para executar, e muitas delas acredito que vão correr mais pela suspensão do que propriamente pela redução do horário de trabalho. Bom, nas situações de suspensão de contrato de trabalho, portanto, o limite máximo de remuneração serão os 1.905 euros, é isso? Exatamente, porque nós aqui falamos, eu agora falei só de um valor mínimo e depois existe um valor máximo. Certo. Ou seja, existe o valor máximo, confirmo que é de 1.905 euros. Isto no caso do layoff. No caso do layoff simplificado, Se exatamente. em layoff. Nas situações de redução do período normal de trabalho, portanto, é calculado em proporção das horas de trabalho. Das horas de trabalho. Trabalha 30 horas, recebe 30 horas. Certo. Depois o remanescente, para chegar até ao salário mínimo ou até aos 2/3, consoante o que seja superior, aí sim já se aplica a regra dos 70-30. Portanto, não é nunca prejudicado o trabalhador se não atingir o salário mínimo. Ultrapassado o salário mínimo, o trabalhador não perde dinheiro apenas auferindo o salário mínimo. Sim, o salário mínimo é um valor mínimo mesmo, não é? É para cautelar as questões em que os 2/3 era inferior então ao salário mínimo. Falemos para os empresários. Qual é o valor do apoio às empresas? O valor de apoio às empresas, neste momento, foi o que referi há pouco, que é existe 70% do valor que é pago pela Segurança Social e 30% então que é pago pela entidade empregadora. E por isso o que acontece aqui é que, bem feitas as contas, se estamos a falar de um trabalhador que ofere bruto 1.000 euros, o custo mensal passará a ser de 200 euros, o que no universo de trabalhadores poderá fazer uma diferença muito grande ao final do mês. Portanto, isso dá um quinto. Não é? do vencimento. 200 euros para 1.000 dá um quinto. Sim, ok, certo. Para o empregador. Para o empregador. E o resto do vencimento é pago pela Segurança Social. Exatamente. Bom, há diferenças se houver suspensão de contrato de trabalho ou redução do horário de trabalho? Nesse valor que é recebido pelas empresas? Não, este valor é exatamente igual. Porquê? O que acontece é que nós na suspensão temos 70-30 e existe aquele valor matematicamente que nos diz que pós 1.000 será os 200. Para a redução, aí sim pode haver uma diferença. Porquê? Porque a entidade empregadora paga o trabalho efetivamente prestado. Ou seja, se ele trabalha 30 horas, a entidade empregadora paga as 30 horas, depois aquele remanescente até chegar ao salário mínimo ou aos 2/3, aí sim é que já se aplica a regra dos 70-30. Durante esta medida, a entidade empregadora não pode despedir se o trabalhador estiver em layoff? Durante a execução do layoff e os 60 dias após, não pode despedir através da extinção do posto de trabalho ou despedimento coletivo, o que é diferente da não renovação dos contratos e que também é diferente do período experimental. E é importante percebermos que existe esse problema para muitos trabalhadores. O que é que sucede às empresas que não corresponderem com aquilo que a lei exige? Quando as empresas não correspondem àquilo que a lei impõe, neste caso, têm a obrigação de devolver então as quantias que foram financiadas, tanto pela Segurança Social como pelo IFP, nos casos em que existem também apoios financiados pelo próprio IFP. Portanto, para já são 60 dias, é o tempo que dura este apoio.
O trabalhador em part-time tem exatamente os mesmos direitos? Excelente pergunta, e há muitas dúvidas sobre esta matéria, nomeadamente, especificamente os trabalhadores que trabalham part-time. Mas a verdade é que sim, aplica-se as mesmas regras, só de forma proporcional. Quando falamos, por exemplo, do salário mínimo de 635 euros, aqui temos que aplicar naturalmente os 307,50, que será então o valor mínimo para os trabalhadores de part-time, quando estamos a falar em 50%. Okay. As empresas com dívidas, estou a pensar em algumas empresas que vivem no limite, não é? E que têm algumas dívidas à Segurança Social, dívidas, contribuição às finanças, podem aderir? O que é que se passou também relativamente a esta matéria? Isso foi mais uma daquelas coisas que no sábado... Encheu o pulmão, não foi? Encheu o pulmão de ar, apareceu mais uma alteração. Porquê? Porque se nós no início, na tal portaria, já era expressamente consignado que era necessário ter a situação contributiva e tributária regularizada perante a Segurança Social, e este decreto-lei, a primeira versão, ocultava essa situação, ou pelo menos diretamente não a dizia. E, entretanto, obviamente que já veio essa tal retificação dizendo que é necessário que tenha a situação contributiva e tributária regularizada. No entanto, atendendo a este estado de exceção, também o legislador teve que ter um cuidado especial com esta matéria, e a exceção qual é que é? Foi estabelecer que até ao dia 30 de abril de 2020 não relevam as dívidas existentes e constituídas, ou melhor, constituídas apenas no mês de março de 2020. Ou seja, são essas as contas que têm que fazer. Exatamente. Nós podemos aqui alargar a nossa conversa, mas eu acho que era útil respondermos a algumas perguntas dos nossos telespectadores. Podem colocá-las aqui, por favor, para vermos todos. Assim torna-se mais fácil também para conseguirmos responder a algumas das pessoas que estão à espera que vejam algumas das dúvidas aqui ultrapassadas. Uma funcionária que tem descontos pela primeira vez na Segurança Social em fevereiro de 2020 está agora em casa com a sua filha menor. Sendo que ela tem apenas um mês de descontos, terá direito a receber o apoio excepcional à família por inteiro? Nesta questão, temos aqui dois pressupostos interessantes. O cálculo do apoio. É o cálculo do apoio e, inicialmente, o tal prazo de garantia, porque o que é dito é que tem descontos pela primeira vez na Segurança Social. E aqui, a verdade é que o diploma que regulamenta este apoio especial à família nada diz quanto à necessidade de um período mínimo para a Segurança Social. E por isso vamos entender que ele não será necessário, claro, até por casos análogos, que já falamos também aqui, como é o caso de outras prestações de apoio à família. E por isso, em primeiro lugar, pelo menos entendemos que relativamente a esse período de garantia que ele não existe, e agora não existindo, a discussão agora vai ser quanto ao cálculo. E nós aqui temos um valor de 635 euros, que corresponde então ao valor do salário mínimo, e por isso aquela regra dos 2/3 ou dos 66% aqui não se aplica, porque há sempre um mínimo do salário mínimo. E por isso o valor a receber há de ser o salário mínimo, os 635 euros. Agora, para a entidade empregadora é que vai ter a dificuldade de perceber quanto é que tem que pagar. Claro. E porquê? Porque aquele trabalho que foi efetivamente prestado tem que ser pago na íntegra, e depois o proporcional, ou seja, aquele tempo em que não trabalhou porque esteve ausente, aí sim é que já se aplica então a regra, e aí vai ser pago metade da Segurança Social e metade pela entidade empregadora. Muito bem. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, queria acrescentar o seguinte, que era, também às vezes perpassam uma ideia que pode não corresponder à verdade junto das empresas e até dos próprios trabalhadores, que é se o trabalhador tem que aguardar por este valor da Segurança Social. E a resposta é negativa. O que acontece é que a entidade empregadora é obrigada a adiantar este valor, a comunicar e a adiantar esse valor, e depois sim recebe o valor da Segurança Social. Portanto, e por isso... Quem tem que movimentar o processo é a empresa e não é o trabalhador, não é? Exatamente. Vamos a mais uma pergunta, por favor, ver se conseguimos pelo menos responder a 3. Um doente oncológico com mais de 60% de incapacidade, não havendo possibilidade de teletrabalho, como lhe é permitido justificar a ausência? Esta questão também tem levantado muita polémica, e já temos alguns partidos até a chamar a atenção para esta lacuna que existe relativamente a esta matéria. E porquê? Porque, como nós sabemos, os doentes oncológicos, como por exemplo os hipertensos, estão obrigados a um dever especial de proteção, está no Decreto 2A de 2020, todavia não existe nenhum diploma que diga automaticamente que estão impossibilitados de prestar trabalho. Infelizmente, neste momento, isso não existe, e por isso, numa situação destas, obviamente que o trabalhador será sempre prejudicado
com o seu salário, se conseguir uma baixa médica, porque não pode arranjar outra forma, Sim. mas atendendo a este estado de exceção e esta situação, acho que a baixa médica seria aquilo mais aconselhável neste momento para tentar contornar um bocadinho esta situação atual. E por isso, atendendo, creio que neste momento a baixa médica será o mais aconselhado, seria naturalmente esse o caminho ou a dica, até preferível. existir uma alteração, sob pena então de existir um perigo elevado de contágio, e aliás, Jorge, se me permite, tenho conhecimento de alguns casos, por exemplo, da semana passada, de alguns doentes oncológicos que dizem eu prefiro ficar em casa até e perder a minha retribuição, não receber esse dinheiro, do que ter que ir para o trabalho com um perigo elevado de contágio, o que se percebe naturalmente. Claro, é o bem maior, não é? A nossa vida. Exatamente. Última pergunta, para uma resposta breve, peço-lhe. A minha questão é a seguinte: mandei os meus empregados para casa. Caso precise de os chamar para uma situação urgente de encomenda, por exemplo, eles podem recusar a vir trabalhar? Podem recusar-se a vir trabalhar? Jorge pediu uma resposta célere e vou tentar de forma muito objetiva. Porquê? Certo. Porque aqui levanta muitas questões e nós aqui não temos, por parte do telespectador, a informação de que forma é que mandou os empregados para casa. Se mandou a título de férias, se mandou por layoff, se mandou por dispensa da assiduidade, e atendendo à falta de elementos, vou interpretar que era uma dispensa da assiduidade. Se foi uma dispensa da assiduidade, naturalmente que poderá comunicar aos trabalhadores para regressarem. Se já estamos a falar num plano, e se calhar não respondendo a esta questão, mas a todas que vêm daqui para a frente, nesta situação, a partir do layoff, se estão numa situação de suspensão do contrato de trabalho, muito cuidado com isso, porque essa prestação de trabalho de um trabalhador, quando está no regime da suspensão, pode acarretar a obrigação de devolução do financiamento obtido. Do financiamento do Estado. Miguel, muitas outras perguntas ficaram Claro por sim. colocar, e para as respectivas respostas vamos nos encontrar aqui mais vezes, Claro até que porque a lei está a mudar todos os dias, como o meu amigo bem sabe. Exatamente. Miguel Cunha Machado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Sónia, as conversas